Esse garoto que você tá vendo, já foi um fracassado completo na vida passada. Sem amigos, sem propósito, rejeitado pelo próprio mundo. E o pior, ele mesmo já tinha desistido de viver. Mas tudo muda, no momento em que ele morre. E se eu te disser que esse mesmo cara se tornaria um dos personagens mais absurdos de todos os Isekais? Essa é a história de Rudeus Greira, do zero, até algo que muitos chamam de Deus. Antes de renascer, Rudeus era apenas um homem quebrado. Ele vivia isolado, trancado dentro de um quarto, sem coragem de enfrentar a realidade. Enquanto o mundo seguia em frente, ele simplesmente parou no tempo. Mas no fundo, ele sabia. Sabia que tinha desperdiçado a própria vida. E talvez por isso, no último momento, ele tenta fazer algo diferente. Ele tenta salvar alguém. E é aí que tudo muda. Depois da morte, ele não desaparece. Ele renasce. Em um mundo completamente novo. Um mundo onde magia existe, onde espadas definem destinos. E onde, finalmente, ele recebe uma segunda chance. Mas aqui vem o detalhe que muda tudo. Rudeus não esqueceu quem ele era. Ele carrega todas as memórias da vida passada. Todos os erros, toda a vergonha, todo o arrependimento. E dessa vez, ele faz uma escolha. Ele não vai viver da mesma forma. Desde muito cedo, ainda criança, ele começa a treinar magia. E rapidamente, algo estranho fica claro. Rudeus não é normal. Enquanto outros precisam recitar encantamentos, ele simplesmente usa magia. Sem palavras. Sem hesitação. Sem limites aparentes. E isso não é só talento. Isso é um nível completamente diferente. Com o passar do tempo, seu poder cresce de forma absurda. Mas o mais importante, não é só o poder. É a mentalidade. Diferente de antes. Rudeus começa a enfrentar o mundo. Mesmo com medo, mesmo inseguro, ele continua. E é isso que torna a jornada dele tão diferente. Mas, nem tudo é evolução. Porque existe um momento que muda completamente a vida dele. O desastre de teleporte. Sem aviso, sem explicação, o mundo simplesmente entra em colapso. Rudeus é arrancado de tudo que conhece. E jogado em um lugar desconhecido, perigoso e cruel. E é aqui que a história realmente começa. Longe de casa, sem proteção, ele precisa sobreviver. Não como um gênio, mas como alguém que pode morrer a qualquer momento. E é nesse ponto que Rudeus começa a mudar de verdade. Cada batalha, cada decisão, cada erro, vai moldando quem ele se torna. Ele não é um herói perfeito. E esse é o ponto que muita gente ignora. Rudeus erra. Ele falha. Ele toma decisões questionáveis. E muitas vezes, ele precisa lidar com as consequências. Mas é exatamente isso que faz ele crescer. Enquanto muitos protagonistas simplesmente vencem, Rudeus evolui. E quanto mais ele evoluir, mais perigoso ele se torna. Seus poderes continuam aumentando. Sua experiência cresce. E sua visão de mundo muda completamente. Aquele garoto inseguro começa a desaparecer. No lugar dele, surge alguém calculista. Alguém preparado. Alguém que entende o peso das próprias escolhas. Mas mesmo assim, ele ainda carrega algo dentro dele. O medo de voltar a ser quem ele era. E talvez seja isso que mais impulsiona ele. Porque cada vez que ele avança, ele está fugindo do próprio passado. E quanto mais ele luta, mais ele prova uma coisa. Ele não é mais o mesmo. Com o tempo, Rudeus deixa de ser apenas talentoso. Ele se torna alguém respeitado, temido e extremamente poderoso. Alguém que pode mudar o rumo de batalhas. Alguém que não pode mais ser ignorado. Mas aqui vem a pergunta que muita gente evita. Rudeus é realmente um herói? Ou ele é apenas alguém tentando compensar uma vida que já foi perdida? Porque, diferente de outros protagonistas, ele não busca ser perfeito. Ele só quer fazer diferente. E talvez seja exatamente isso que torna ele tão perigoso. Porque quando alguém decide mudar de verdade, não existe limite claro para onde isso pode chegar. No fim, Rudeus não é só sobre poder. Ele é sobre recomeço. Sobre cair e tentar de novo. Sobre errar e ainda assim continuar. E talvez seja por isso que a história dele prende tanto. Porque no fundo, não é só sobre um personagem ficando forte. É sobre alguém que teve uma segunda chance e decidiu não desperdiçar. Agora me diz, na sua opinião, Rudeus já superou todos os protagonistas de Isekai? Ou ainda existe alguém capaz de parar ele?